Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Como o Valentim disse, nós vamos fazer algumas reflexões do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o que é preciso entender para o pobre de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos entender o que seria pobre de espírito, né? Será que aquela pessoa pobrezinha, que não tem recurso nenhum, desprovida de tudo, será que ela seria pobre de espírito? Na visão de Jesus, não. Porque mesmo aquela pessoa simples, pobrezinha, sem recurso nenhum, ainda ela traz dentro de si o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E isso não é o pobre de espírito que Jesus quis nos ensinar. É totalmente diferente o pobre de espírito, que está lá no Evangelho de São Mateus. Muita gente confunde, né, o pobre de espírito com aquela pessoa pobrezinha. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pobrezinho, como eu já disse, ele pode ser muito avarento, ele pode ser muito orgulhoso, muito vaidoso e muito egoísta. No item 2 desse capítulo 7, ele diz assim: a incredulidade se divertiu com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como outras, sem a compreender. Na época de Kardec, não tinha essa compreensão. Na época de Jesus, quando Jesus trouxe essa mensagem, essa parábola, né? O pessoal da época de Jesus não tinha essa compreensão. Aí então eram os incrédulos, como ele disse aqui. Aí ele continua: por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Aí a gente já começa a já ter uma outra visão do pobre de espírito, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aí dá uma controvérsia, né? Bem-aventurado humilde, a gente acabou de falar que humilde não é o pobre de espírito, mas o humilde que ele está dizendo aqui não é humilde materialmente dizendo, é humilde de espírito, humildade de espírito. Às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro, ser abastada de muito dinheiro, muitos poderes e ser pobre de espírito. É aquela pessoa que já desenvolveu dentro de si algumas virtudes, né? Benevolência, indulgência. Então, quer dizer, as coisas materiais não impedem uma coisa da outra. Então, o pobre de espírito, ele pode ser milionário e ser pobre de espírito. Depois eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor. A humildade é uma palavra pequena, difícil de definir, né? Muitas pessoas acham que a humildade, ela é subserviência, submissão. Então eu sou submisso ao meu chefe, meu patrão. Isso não é ser humilde. Você está lá talvez para garantir teu salário, né? Não tem nada a ver com humildade. Sou submisso ao meu marido, sou submisso à minha esposa. Não é humildade também. É submissão, não tem nada a ver com humildade. Como a gente vai entender a lição, humildade é humildade de espírito, não humildade de subserviência, né? E ele continua aqui. A humildade é o reconhecimento do que somos, ou seja, aquele que já desenvolveu em si sentimento de amor, de compaixão, de indulgência, de doçura e de modéstia. A diferença. Então eu posso ser muito poderoso e ser humilde, porque já está dentro de mim todas essas virtudes. Compaixão, modéstia, né? Por isso Jesus diz que o reino dos céus é dos humildes e não dos orgulhosos. Porque o orgulho impede a evolução da criatura. Agora nós vamos ver uma parte um pouquinho diferente do humilde, né? Nós vamos falar um pouquinho do orgulho. O orgulho leva o homem a se achar o máximo, não aceita perder, tem sempre razão, é o tal, sabe tudo e o pior, não respeita o seu semelhante. Então aí já é uma característica do orgulhoso, né? Será que nós temos um pouquinho disso ainda?
no estágio evolutivo que nós estamos, todo mundo tem orgulho ainda, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós temos, todos nós somos egoístas, uns mais, outros menos, né? Mas isso ainda está dentro de nós, e trazemos de vida passada, e nós temos que lutar contra essas tendências que nós trazemos de vidas passadas. Estamos aqui nessa encarnação para isso, estamos preparando a nossa próxima vida a partir dessa, né? Então, a lição vai nos trazer um convite para reflexão, para nós nos melhorarmos cada vez mais, para numa próxima a gente não ter que, o nosso fardo ficar mais leve numa próxima, né? E ele continua aqui. A menor contrariedade do orgulhoso, né? Seja na posição social ou em vantagens pessoais, isso o irrita, o fere, onde ele sai destilando seu veneno, seu ódio, seu desamor, e trazendo consigo consequências desagradáveis, como transtorno na vida social, intrigas, ódio, desamor. Olha o que orgulho faz para a gente. Às vezes acontece tudo isso na vida da gente devido ao orgulho que está dentro de nós, trazendo para nós transtorno na vida social. Quantos casamentos destruídos por causa do orgulho, por causa do egoísmo, né? Quantas vidas perdidas por causa do orgulho? Quantas famílias destruídas por causa do orgulho? E ele continua ainda. O orgulho é a imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e leva a assumir débitos cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente, onde origina padecimentos além do túmulo. Agora já vai complicando um pouquinho mais, né? Transcende a vida presente, levamos para o plano espiritual toda essa carga energética que o orgulho produz em nós. Cólera, ira, vaidade, o poder, tudo isso é energia que nós geramos. E essas energias são nossas, carregamos conosco, passamos para o plano espiritual, já aprendemos que não morremos, né? Quem morre é o corpo físico. Nós, espíritos, continuamos vivos, com a nossa plenitude de vida toda, né? Levando para lá toda essa carga energética, boas e carga energética negativa também. Como eu falei, nós estamos preparando a próxima a partir dessa. Então, essas energias nós carregamos conosco, né? Quando ele fala aqui, pode atrair energias negativas maculando seu perispírito. Por quê? Quem está vindo pela primeira vez não sabe o que é perispírito. É o corpo espiritual que já está em nós. Quando o corpo físico morre, nós vamos usar o corpo perispiritual. No plano espiritual, nós vamos passar a usar o corpo do perispírito, né? É um corpo energético e o espírito precisa de uma matéria para se manifestar. Hoje nós estamos encarnados, o espírito está usando o corpo encarnado. A hora que nós desencarnarmos, o espírito vai usar o corpo desencarnado, que é o perispírito, né? Então ele fala para nós tomarmos cuidado. O que nós fizermos de errado, de energias negativas, levamos conosco no plano espiritual. Por isso nós vamos passar talvez por algumas dificuldades lá no umbral, para dar uma lapidada nesse perispírito. Umbral todo mundo vai passar. Umbral significa passagem, né? Não tem como a gente sair de uma esfera, passar para outra sem passar por essa passagem. A única diferença é que uns vão estagiar mais no umbral e outros vão passar direto, né? Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, sabe que eles perderam tempo lá no umbral? Assim? Não, esse pessoal passou direto. Agora nós ainda, no estágio evolutivo que nós estamos, nós vamos permanecer um pouquinho para dar essa limpeza do perispírito, para nós darmos continuidade na vida espiritual, né? Que lá depende tudo de vibração, de energia. Se nós tivermos com as nossas energias muito baixas, vibração muito baixa, a gente não vai conseguir nem ver o socorro que está do nosso lado. Os parentes que já foram, os espíritos amigos, estão lá para nos socorrer, nos ajudar, mas a nossa vibração vai estar tão baixa, nós não vamos conseguir enxergar ele. Quem assistiu o filme Nosso Lar? André Luiz via a mãe dele do lado dele?
E ela estava lá o tempo todo tentando ajudar ele. Até que ele conseguiu se elevar, conseguiu receber a mãe e ser esclarecido. Né? Para nós é a mesma coisa. Para a gente enfatizar um pouquinho mais sobre o orgulho e o egoísmo, lá no capítulo 2, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem da rainha da França, onde Allan Kardec, através de seus médiuns, recebeu essa comunicação, e ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai ter uma ideia, quando ela foi rainha, encarnada, e depois de desencarnada, ela relatando para Allan Kardec o que ela passou lá no plano espiritual. É um item um pouquinho longo, mas eu resumi bastante só para a gente ter uma noção mais ou menos o que ela passou lá no plano espiritual, ela falando para Kardec. Ela começou assim: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou nem o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que decepção! Quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez na terra. Deu para nós ter uma noção? O que o orgulho fez com a rainha? Ela viu acima dela o seu subordinado no plano espiritual. Enquanto encarnada, talvez ela, com sua soberba, seu orgulho, seu egoísmo, humilhou bastante essas pessoas. Ao desencarnar, estava eles lá, uma vibração melhor, e ela tendo que reparar esses erros e voltar numa próxima encarnação, talvez não como rainha mais, vai vir como uma subordinada, talvez, para acertar, resgatar seus débitos, né, suas dívidas. Né? Olha que interessante. Essa lição aqui nos traz um convite também para a gente ficar um pouquinho alerta, né? Não transitar assim, como a maioria transita pela porta larga, por assim dizer. A grande massa transita pela porta larga, e o convite de Jesus é: transita pela porta esquerda, pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição, a porta da vaidade, do orgulho, do egoísmo. E a grande massa não acompanha os ensinamentos do Cristo e transita pela porta larga. Vamos empurrando com a barriga e vamos levando a vida como ela é. Né? E o convite de Jesus: transita pela a porta estreita, que é a porta da salvação. Mas nesse mundo globalizado, onde a tecnologia nos impõe cada vez mais, né? Para a gente ter, esquecer de ser, fica um pouquinho complicado, né? Mas a gente deu para ter uma noção. Depois eu gostaria que vocês buscassem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 8, essa passagem da rainha, ela é bem longa lá, tem bastante explicação lá para a gente refletir e colocar em prática no dia a dia, para não ter desilusão no plano espiritual, não ter sofrimento lá, né? Tem outra passagem que eu tirei, desse mesmo capítulo 7, só que está no item 3. É uma parábola de Jesus, quando ele fala: todo aquele que se eleva será rebaixado. E essa parábola é assim: nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou no meio deles e lhe disse: eu vos digo, na verdade, que se vós não converterdes, se não tornardes como essa criança, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar, se tornar pequeno, como essa criança, será o maior no reino dos céus. Todo aquele que recebe em meu nome
uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Está lá em São Mateus, no Novo Testamento, na Bíblia, né? Capítulo bíblico esse. E no Evangelho, Kardec colocou ele no item 3, do capítulo 7. E lá está em São Mateus, no capítulo 28, de 1 a 5, na Bíblia. Só que Allan Kardec tirou as alegorias, as fantasias que tem nessa parábola, né? E deixou só a essência que nós precisamos nos tocar, né? A essência que ele quis dizer, que Jesus quis nos dizer. E ele diz assim: todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança, será o maior no reino dos céus. Temos que nos tornar pequeno como essa criança, que não tem maldade, ou seja, pura, de coração. Isso é o que Jesus quer ressaltar em nós, a simplicidade e a humildade de uma criança. Interessante, né? A gente vê as crianças na primeira infância, de 1 a 5 aninhos, 6 aninhos, às vezes brincando, acabam brigando, um puxa o cabelo do outro, daí meia hora está todo mundo brincando, abraçado, comendo o mesmo prato. O que é isso? Simplicidade de espírito. É o pobre de espírito na infância da criança, né? Essa é a verdadeira simplicidade que Jesus está querendo dizer, não a simplicidade materialmente dizendo. Ele continua: temos que tornar como uma criança. Aí seremos elevados no reino dos céus, não rebaixados. Como ele disse, todo aquele que se eleva será rebaixado. Todo aquele que se humilhar, todo aquele que se rebaixa será elevado. Se rebaixar não é no sentido de ser submisso, ser subserviente, né? Se rebaixar é no sentido da simplicidade de espírito. É isso que ele está tentando dizer para nós. Tem uma passagem, talvez os mais novos aqui não vão compreender, para a gente focar bem, o que significa o pobre de espírito, o que significa a simplicidade. Quem conheceu o Dr. Antônio Emílio de Moraes? Ninguém? Conheceu. Em 1986 ele se candidatou a governador do estado de São Paulo, não foi eleito, perdeu, mas um homem muito rico, escritor, milionário, fazendeiro, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, tirava o seu terno e gravata, colocava uma camisetinha simples, uma calça jeans, um tênis no pé, estacionava o seu carro uns 100 metros antes das casas transitórias em São Paulo. Alguém conheceu as casas transitórias em São Paulo? Já ouviram falar? Já? Lá onde tem muitos espíritos, muitos irmãos passando por certas dificuldades, onde as famílias muito pobres não têm condições de cuidar dessas crianças, jovens, adultos, com problemas mentais, com problemas físicos, tudo deformados. Na época deles, as famílias encaminhavam essas crianças lá para as casas transitórias. É um tipo de orfanato, uma casa espírita muito grande lá. E o Dr. Antônio Emílio de Moraes parava o seu carro antes, com as mãos cheias de doces, sacolas, de brinquedos e tudo, e adentrava dentro das casas transitórias, onde ele fazia a felicidade das crianças. Naquele momento que ele adentrava para dentro, as crianças vinham abraçar ele, aqueles que não saía da cama, ele ia lá, abraçava aquelas crianças, fazia festa para aquelas crianças. Os próprios funcionários das casas transitórias ficaram todos felizes quando o Dr. Antônio Emílio entrava lá dentro, porque a energia mudava, a alegria mudava naquela casa. Aí a gente para pensar, quem que é o pobre de espírito? Um homem rico, milionário, precisava fazer isso? Esse é o verdadeiro pobre de espírito. Já estava nele o sentimento de compaixão, de amor, de doçura, né? Esse é o verdadeiro pobre de espírito. Mesmo sendo milionário rico, uma vez por mês estava lá abraçando aquelas crianças, beijando aquelas crianças, carregando aquelas crianças no colo, passava o dia com aquelas crianças. E hoje, quando a gente faz um convite, vamos no asilo ver os velhinhos.
Você não acha ninguém que vai. Para a gente ver como é que é o pobre de espírito, a diferença do pobre de espírito. Né? As casas espíritas, uma vez por mês, convidam as pessoas para ir no asilo, fazer uma visita para os velhinhos. Comunidade, principalmente, é a casa que mais convida. Quantas pessoas vão? Tem 30, 50, 60 pessoas que frequentam a casa, vai uma, duas. Para a gente ter uma noção, o quanto a gente ainda não chegou a ser pobre de espírito. Quanto ainda o egoísmo, o orgulho está dentro de nós, de cada um de nós. Né? O Valentim falou que eu podia ficar até as 9, 9h30, 10 horas, Valentim? 10 horas, tá bom. Porque o relógio está errado, não? Tá. Vamos mais umas 2 horas e a gente já termina. Tem mais uma passagem desse capítulo 7 também, está no item 5, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é fantástico, né? Se a gente parar, se debruçar em cima dele, estudar de vírgula a vírgula, ponto a ponto, a gente tira muita coisa lá de dentro para o nosso aprendizado, né? Mas tem que ser assim um estudo mesmo. Às vezes a gente pega o Evangelho, abre o acaso, dá uma lida por cima, olha que lição interessante, mas não se aprofundou. Às vezes tem uma palavra lá dentro de um parágrafo lá, aquela palavra lá que vai te dar o entendimento do capítulo inteiro, né? Então o Evangelho é um livro de um código de conduta, mas a gente tem que se debruçar em cima dele, refletir nas vírgulas, ponto a ponto mesmo, para a gente compreender a lição, que é profundo, é muito profundo. Ali só tem a essência que Jesus quis nos trazer, não tem alegoria, não tem fantasia, não tem nada, né? Mas é um livro de estudo, tem que estudar, não é só pegar o Evangelho, abrir e ler e falar, fiz a leitura do Evangelho hoje. Não adiantou nada, se a gente não praticar, não focar no estudo, né? Tem mais uma parábola aqui que Jesus contou, está no capítulo 7, no item 5. Ele diz assim: Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhe propôs essa parábola dizendo... Deixa eu tomar água. Quando fordes convidados para as bodas na época eram as festas, né? Não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai o vosso lugar a este, que não estejais diminuído em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide e vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado e vier, vos diga, meu amigo, subi mais alto. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Essa parábola está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, onde Kardec tirou do Novo Testamento e colocou no item 7, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa passagem, Jesus quis dizer para nós que não ficarmos procurando se sobressair perante os outros, porque você pode ser rebaixado, né? Aqueles que querem ser elevados, nessa situação poderá ser rebaixado. Aí ele fala, não ficar nos primeiros lugares, não nos projetando socialmente, porque lá na frente tudo isso pode se tornar uma ilusão. E se ficarmos em busca de projeção social, esquecemos da vida espiritual, nós vamos ter decepções lá na frente. Esse comentário aqui, a gente volta lá na Rainha da França, né? O orgulho e o egoísmo, a soberba, a gente se projeta, queremos ser o melhor, né? Lá na frente podem vir as consequências, porque isso é tudo ilusão.
A vida aqui é passageira, 60, 70, 80 anos aqui, perante a eternidade é um piscar de olho. E quanta gente se perde, né? Querendo se aparecer, se mostrar mais que os outros. Aí ele continua. Nessa vida queremos viver só o agora, mas esse agora é muito perigoso. Se não tivermos o equilíbrio, o conhecimento necessário, podemos nos deixar ser levados pelo ego, que se acha o senhor do pedaço. Esse foi um pedacinho meu aqui, essa linha foi minha. O ego que se acha o senhor do pedaço. Todo egoísta se acha o dono do pedaço, né? Lembrando que o ego é amigo do orgulho, né? Os dois andam juntos. O ego e o orgulhoso, o orgulho sobressai o ego, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego aí. Aí ele continua aqui. Que nos impede, olha, o ego que nos impede de chegarmos no plano espiritual, de sentarmos nos primeiros lugares. Vamos nos sentir colocados nos últimos lugares. Precisamos viver no mundo material, para novos aprendizados, mas pensando na vida espiritual. Ele está falando aqui, a gente tem que viver nesse mundo material aqui. Estamos aqui porque não merecemos mundos melhores. Então nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações porque nós merecemos ainda esse lugar. Nós não somos tão bonzinhos como nós achamos que somos. Nós somos devedores ainda perante a nossa consciência, né? Por isso que nós estamos habitando esse mundo ainda de provas e expiações. E o convite que ele nos faz aqui, precisamos viver no mundo material. Precisamos, mas com um pensamento na vida espiritual, porque para lá nós vamos. Podemos ir amanhã, depois, daqui meia hora, ninguém sabe. Então, se a hora que a gente chegar lá, teríamos vergonha, se alguém perguntar o que fizemos aqui, que situação que você estava lá? Então temos que tomar cuidado, né? Começar essa reforma já, não deixar para amanhã, nos melhorando um pouquinho hoje, um pouquinho cada vez, fazer certas renúncias, né, na nossa vida, certas coisas que não compensam, certas picuinhas que as pessoas ficam brigando, discutindo por tão pouco. A gente vê famílias destruídas aí por tão pouco. Picuinhas, são picuinhas mesmo, onde que o orgulho fala mais alto, o egoísmo fala mais alto, e o perdão não fala. Está difícil perdoar, ninguém está perdoando. Devemos perdoar quantas vezes que está lá no Evangelho? 7 vezes? 70 vezes 7 vezes? Perdoar sempre, né? Perdoar aquele que te calunia, perdoar aquele que queira mal, aquele que te desafiou. Perdão, pedir a Deus por ele, porque ele está no estágio ainda que você já compreende, ele não chegou nesse estágio ainda, ele não tem ainda como aquela consciência do perdão. E a gente já aprendeu. Se a gente não perdoar, vamos ter dificuldades lá na frente, como ele disse aqui naquela passagem. Só para a gente encerrar, agora é um comentário de Allan Kardec. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, e nos mostrando grande no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros que ele está querendo dizer aqui, os grandes no mundo espiritual, né? Os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde. Então, aqueles que já estão grandes lá no mundo espiritual, que foram os pequenos aqui, as grandezas que eles levaram, que são as virtudes. Os pouquinho é virtude aqui, mas tem muito. Paciência, resignação, doçura, perdão, humildade, simplicidade de espírito. Tem muitas, não? Estamos praticando alguma? Resignação, sabe como nós estamos bons na resignação? Estamos reclamando muito, reclamando pouco. Aquele que reclama não é resignado, né? Muitos reclamam do porte físico. Nossa,
fulano lá na academia, bombado, queria ter um corpo daquele. Gente, olha para trás. Tem gente que não tem a mão, tem gente que não tem os pés, tem gente que está prostrado numa cama, que só vira o olho, não consegue virar o pescoço. Como que nós estamos bem, né? Como que a nossa vida é boa. Precisamos parar para pensar um pouquinho nessas coisas, né? E agradecer um pouquinho mais. Isso é resignação, ser resignado. Aceitar a condição que nós estamos hoje, mesmo na maior dificuldade. Vamos aceitar, porque nós merecemos, nada é por acaso. As coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Uma enfermidade que vem, né? Algumas enfermidades nós provocamos também, devido aos nossos vícios, né? Os vícios que eu falo de toda a ordem, não só do álcool, do tabaco, os vícios da maledicência, das energias negativas principalmente, né? Quando a gente está sendo maledicente, a gente está gerando energia negativa, essas energias são nossas. Tudo isso nos prejudica também. O egoísmo, o orgulho, tudo faz parte dessas energias, né? Ele continua aqui ainda. Enquanto que os outros deveram deixar o que faziam, sua grandeza na terra, e não se levam a fortuna, os títulos e a glória. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovido de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna a sua posição mais humilhante, porque vem acima deles e resplandecente de glória aqueles que espizinharam na terra. Então nós não precisamos ser uma rainha para nós espizinhar o próximo, né? Principalmente aquele próximo mais próximo, aquele próximo que está dentro do lar, né? Quantas pessoas, um espizinhando o outro dentro do lar. Nós não precisamos ser assim. O exemplo da rainha foi fantástico, né? Mas cada rainha dentro do lar, cada rei dentro do lar também pensa um pouquinho, né? Para não humilhar o outro, não humilhar os parentes, não humilhar os filhos, ser duro demais, para não ter a complicação lá no plano espiritual. E ele continua. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência serão rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Nós estamos merecendo esse lugar no céu mais elevado? Essa é a reflexão da noite, para nós pararmos e pensarmos um pouquinho. Como é que nós estamos levando a nossa vida? Como é que eu vou estar na vida espiritual? Né? É um convite que a lição da noite fez. Então é uma luta constante, cada um consigo mesmo. Não posso apontar o dedo para ninguém porque eu tenho muito defeito. É assim que a gente tem que encarar essa vida, né? Falar menos da vida do próximo e falar mais da sua vida mesmo. Só que nós fazemos o contrário, né? A maledicência é o contrário da indulgência, né? O indulgente fala de si e o maledicente fala dos outros. A gente vê nas redes sociais aí quantos atritos, quantas brigas bobas. Isso é tudo maledicência. Falando coisa que talvez não sabe se é verdadeiro ou não. Volto a dizer, são energias que nós estamos acumulando para nós mesmos. Então o convite fica para a gente lutar contra a gente mesmo, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo e cada vez mais pensar um pouquinho mais no próximo, fazer um pouquinho mais de caridade, a caridade que Jesus nos ensinou, não a caridade material, que é importante a gente fazer também, mas está lá no Livro dos Espíritos, a caridade que Jesus nos ensinou, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Indulgência, benevolência e perdão das ofensas. É isso que a nossa consciência vai nos cobrar lá do outro lado.
Meus irmãos, muito agradecido pela oportunidade que vocês me deram de aprender um pouquinho mais. E quando a gente se propõe a falar alguma coisa, a gente está aprendendo, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Viu?